sou a Fernanda, integrante do grupo 3, sala 9, orientada pela Ketiene Moreira da Silva. Eu vou apresentar o nosso grupo de trabalho de conclusão de curso para a Univesp, do curso de Pedagogia, que é formado por André Antônio Pereira da Silva, eu, Fernanda Escavicchia Amaral, Fernando Cosme da Silva, Nadine Maíra Aiello Leite, Leila Rodrigues Souza, Patrícia Milena Guilherme, Thelma Helena Carvalho Alves e Valéria Rodrigues da Silva. Neste vídeo, iremos apresentar nosso trabalho de conclusão de curso, cujo tema é a importância de ler para os bebês. Durante muito tempo, os bebês eram apresentados e definidos como seres frágeis, incapazes e imaturos. Porém, ao longo dos últimos anos, vem-se descobrindo que os bebês têm diversas capacidades. E é por isso que desenvolvemos esta pesquisa, buscando compreender quais aprendizagens podem ser produzidas pelos bebês por meio da leitura. Antes de elencarmos as justificativas que corroboram a importância deste trabalho, é fundamental apontar as definições para a palavra leitura. Segundo o dicionário Aurélio, leitura é o ato ou efeito de ler, arte ou hábito de ler, aquilo que se lê, o que se lê, considerado em conjunto, arte de decifrar e fixar um texto de um autor, segundo determinado critério. A principal motivação para esse projeto consiste na relevância que o tema possui para a sociedade. Desde a antiguidade, pensadores e filósofos reconhecem que os primeiros anos de vida são significativos para o desenvolvimento futuro, conferindo especial atenção para a educação da infância. A Constituição Federal Brasileira de 1988 reconheceu a educação como bem inalienável de todos os indivíduos. A partir dos documentos oficiais, a educação é concebida como o direito fundamental de dignidade da pessoa e tem como finalidade a promoção de seu desenvolvimento integral, físico, motor, emocional, social e intelectual. Sendo assim, demanda propostas metodológicas que possibilitem concepções teóricas para a educação para a totalidade, não se fragmentando as áreas de conhecimento que não se articulem e dialoguem. Desse modo, a pesquisa busca responder à seguinte questão: qual a importância da leitura para bebês na docência na educação infantil? Ao compreender esses aspectos, poderemos contribuir para a promoção de práticas de leitura que enriqueçam a vida dos bebês e docentes, fortalecendo os processos de aprendizagem na leitura para bebês. Eu trabalho em uma creche no município de Paraibuna com uma turma de berçário. Durante as conversas iniciais com os meus colegas, a minha sugestão foi que pesquisássemos sobre os bebês, visto que eu poderia de alguma forma contribuir com a prática. Como alguns colegas também já tiveram algum tipo de contato com essa faixa etária, isso nos motivou a conhecer mais sobre o assunto e decidimos então por essa temática. Devido ao pouco tempo para realizarmos esta pesquisa, optamos por uma metodologia de revisão bibliográfica do tipo qualitativa. Dessa forma, embasados nas pesquisas de Lima e Mioto, poderíamos produzir conhecimento científico capaz de gerar, especialmente num tema pouco estudado como esse, a postulação de hipóteses ou interpretações que poderão servir como ponto de partida para outras pesquisas futuramente. O estudo tem abordagem exploratória, visando apontar a importância da literatura no desenvolvimento dos bebês, analisando as estratégias de mediação durante a leitura para eles.
Realizamos a pesquisa na base de dados da CAPES, utilizando como descritores leitura, bebês e docência. Como obtivemos poucos resultados durante a análise, resolvemos refazer a pesquisa mudando os descritores para leitura, bebês e educação infantil. Dessa forma, encontramos mais alguns resultados. Porém, quando fomos analisar os dados com base primeiramente nos títulos e resumos, encontramos no total apenas 3 artigos que teriam relevância para o nosso estudo, os quais foram então explorados na íntegra, de forma a embasar os resultados que serão discutidos em busca de esclarecermos nossa questão de pesquisa. As análises realizadas visam abordar a importância da leitura para os bebês, avaliar os desafios envolvidos nessa prática e contribuir para a promoção dessa experiência. No artigo Literatura na Educação Infantil, Pesquisas e Formação Docente, as autoras têm como objetivo compartilhar resultados de projetos de pesquisa que foram realizados por elas, nos quais foram desenvolvidas ações de formação de professores para mediarem a relação de crianças da educação infantil com a literatura. Tem como premissas a linguagem, abordada como um lugar de encontro entre os sujeitos, inserindo-os na cultura e atribuindo sentido ao mundo. E a literatura como um direito fundamental e alienável de todos, pois ela dá forma aos sentimentos e visão de mundo, afirmando que assumir a literatura como direito humano é também assumir o dever que as instituições de ensino têm com o processo de imersão das crianças na cultura. Com essa pesquisa, verificou-se a necessidade de formação continuada dos docentes, chamando-se atenção para a complexidade da ação pedagógica diante da necessidade de se criar um itinerário de leitura que ajude as crianças a compreenderem o mundo e desfrutarem a vida. O artigo Estratégias de Leitura recorrida por professores iniciantes na educação infantil é uma pesquisa de estratégias para trabalhar com a leitura desde a infância, com professoras em início de carreira. Segundo os autores, por intermédio da leitura, a criança desenvolve a imaginação, constrói a cultura e a criatividade. Neste entendimento, quanto mais frequente e sistemático for o trabalho com a leitura, maior será a familiaridade com a cultura escrita. E quanto mais cedo a criança tiver contato com os livros, maiores serão as chances dela se tornar um leitor permanente já em sua infância. O estudo concluiu que o fato de a criança ser pequena não quer dizer que ela não vai aprender, pois as possibilidades do trabalho com a leitura são inúmeras, mas isso, sem dúvida, vai depender de cada professor. Um ponto que poderia contribuir para o aperfeiçoamento das práticas de leitura seria uma proposta de formação continuada, no sentido de repensar seus procedimentos e criar elementos que auxiliem no seu desenvolvimento do seu trabalho e que contribua para a formação de pequenos leitores. O artigo Literatura e Docência com Bebês e Crianças Pequenas, Lendo e Amando como Infância, parte de um ensaio com experiência de leitura literária em voz alta com um grupo de professores do interior do Rio Grande do Sul, o qual objetiva afirmar a potência da vocalidade no encontro com a palavra viva na formação pedagógica, para destacar a experiência estésica e poética com suas reverberações e implicações imagéticas. Por meio desses estudos, tensionaram contribuir para maior atenção pedagógica à ação docente de promover a imaginação como um valor a ser considerado nas escolas de educação infantil, através da defesa de que, para que isso ocorra, é imperativo que se defenda o direito de sonhar de seus profissionais. É possível deduzir, após o estudo dos artigos, que é de extrema importância que o educador esteja preparado para exercer a leitura e fomentar, especialmente nos bebês, o desejo e a imaginação, ajudando a construir a cultura e a criatividade. As experiências com a literatura podem ser relevantes quando o educador tem consciência de seu papel de mediador e prepara o ambiente para esse momento, usando diferentes técnicas e recursos para possibilitar o processo de humanização no momento da contação de histórias. A importância dessa pesquisa não está apenas
em destacar as vantagens da leitura, mas também em revelar o mecanismo por trás deste processo. Também trouxemos, ao longo do trabalho, o apontamento sobre a escassez das pesquisas relacionadas desta temática. Isto evidencia a importância da investigação sobre a leitura com foco nos bebês. Quando praticada desde a infância, a leitura é repleta de benefícios. Através dela, os pequenos leitores desenvolvem o raciocínio lógico, concentração, memória e toda a parte cognitiva. Os vínculos afetivos e as competências socioemocionais também são ativados e os processos de construção de identidade e memória acontecem. Contribuímos com essa pesquisa para a promoção de práticas de leitura que enriquecem a vida dos bebês e docentes, fortalecendo os processos de aprendizagem na leitura para bebês. As diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil apontam que as práticas pedagógicas devem garantir experiências que possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação, interação com a linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais, orais e escritos, oferecendo subsídios valiosos para os educadores sobre como promover a leitura desde os primeiros meses de vida de um bebê, enriquecendo assim o ambiente de aprendizado e preparando-os para um futuro de sucesso pessoal e acadêmico.